Fala, rapaziada, olha só que momento maravilhoso nós estamos aqui. Tudo que a gente mais gosta de quando alguém aparece para tentar salvar as nossas obras. A gente fala, obviamente, mais de futebol aqui, mas o trabalho do Mário Tivelli, né? Tivelli, tô certo? Tá certo. Ele produziu mais de 30 filmes, mas sob guarda da Patrícia estão 16 filmes. E eles estão numa luta para salvar esse acervo maravilhoso, né? O Mauro Domingues, restaurador, está aqui para ajudar, já conseguiu salvar uma boa parte. E olha agora que momento que eles chegaram para tentar salvar, olha que preciosidade isso aqui. O Craque, 1953. Pelo que eu soube, é o segundo filme produzido sobre futebol. Tem o Corinthians, no elenco Carlos Alberto, o ator Carlos Alberto, Eva Vilma, Erval Rossano, pelo amor de Deus, isso é espetacular isso, né? Tomara que vocês estejam conseguindo salvar essa preciosidade. Patrícia, como é que tá isso? Como é que foi? Explica pra gente esse filme, o seu pai, o trabalho que fazia. Então, o meu pai, ele era um italiano que veio para o Brasil em 46 para fazer um longa sobre a Anita Garibaldi, a mando do Dino de Laurentiis. Ele era o produtor executivo do Dino. E aí, naquela época, 46, não tinha condição de fazer. E tem até uma história engraçada, ele tem um depoimento sobre isso, porque ele foi no Ministério da Educação, não tinha cultura, e o ministro disse para ele, você pode fazer esse filme, desde que a Anitta e o Garibaldo casem de véu e grinalda na abertura do filme. Ele falou, mas isso não é verdade, ela fugiu com ele. Ele disse, não, mas pega muito mal, a mulher brasileira já é mal falada, vai ficar mais ainda. Aí ele desistiu e acabou ficando no Brasil, fundou 2 produtoras. Esse ano é o centenário dele, ele foi um produtor de muita importância, ele produziu o primeiro filme colorido brasileiro, de Chiniapuros, que faz parte dessa leva para restaurar, alguns documentários pioneiros que foram premiados fora do Brasil, entrando pela floresta dentro, e várias ficções. Ele também lançou o Cinema Novo, o Mojica, enfim. E por aí foi. E aí ele, em 1953, que é o ano de produção, embora o filme tenha sido lançado em 54, então a gente está nos 70 anos também do filme, ele resolveu fazer esse filme, O Craque, que é um filme historicamente de extrema relevância, não só para a memória cinematográfica brasileira, mas também para a memória do próprio time do Corinthians e dos jogadores. Embora O Craque não tenha sido o primeiro filme que teve o tema do futebol, ele é o primeiro filme que trabalha todos os bastidores do futebol e os verdadeiros jogadores do Corinthians. Então, esses jogadores do Corinthians, que eram Carbone, Olavo, Souzinha, Batazar, etc., eram eles mesmos no filme. Então, o que é o filme? O filme tem uma parte ficcional, que é a Eva Vilma, que é a mocinha apaixonada pelo, eu acho que a gente tem que Carlos Alberto. Pelo Carlos Alberto. Que mostra aqui, ó, nesse filme é mostrado um dos primeiros beijos em close do cinema brasileiro. Craque é um filme ambientado nos bastidores sobre futebol, que conta com o time verdadeiro do Corinthians, campeão do 4º centenário, e que tem um jogador ficcional, que é o Carlos Alberto. Que mostra aqui, ó, Carlos Alberto com o time do Corinthians, campeão do torneio Rio-São Paulo de 52. Em primeiro plano, o goleiro Gilmar, bicampeão mundial. Então, o filme é de 53, foi pouco depois do Brasil ter perdido a Copa no Maracanã. E aqui, que legal, olha só. Tem como cenário o estádio do Pacaembu, ainda com a concha acústica e seus 2 placares, e o Parque São Jorge na sua versão original. No elenco estão o time do Corinthians, campeão do torneio, Gilmar, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone, Goiano, com os jovens Eva Vilma, Carlos Alberto, Erval Rossano, o radialista Blota Júnior e a cantora Inesita Barroso.
Nesse filme é mostrado um dos primeiros beijos que a gente mostrou. E aí continua. Aí fala, né, o argumento Hélio Tis, do nosso... O argumento é do jornalista e radialista Hélio Tis. Pai do meu grande amigo Bruno Tis, que sugeriu essa matéria pra gente. Exato, pai do Bruno Tis. Ali, produção Multifilmes, né, que era o nome. Produção Multifilmes. Diretor José Carlos Burle. Isso. Argumento Hélio Tis, roteiro Alberto Dines, pô, jornalista consagradíssimo, né, Hélio Tis, e Saul Lachmacher. Que isso, em que pronúncia. Montagem, Carla Tivelli. Trilha sonora, Guerra Peixe. Porra, que maneiro. Produtor, o Mário Tivelli. Atores, Eva Vilma, que a gente já falou. Muito legal, olha aqui as fotos. Então, o jogo, aí tá o tal do beijo, que isso é uma cena antológica, né? Que é pega da equipe, que é a cena final, depois que ele ganha. Então, assim, o jogo é um jogo real. Eles fizeram a parte ficcional dela lá na infância, que ela é apaixonada pelo que ele chama Julinho Joelho de Vidro, Casalberto, porque ele cai da árvore e machuca o joelho. Aí eu não me lembro como é que é a situação, o Burle, que é o diretor, faz um personagem no filme e leva ele para o time do Corinthians. Só que o time é o time verdadeiro, que treina no estádio verdadeiro do Corinthians e tal. E aí tem esse jogo. Esse jogo é o jogo real. É o jogo que o Corinthians derrotou o Paraguai por 7-2 e venceu a Taça Amizade, em 1953. Que legal isso o Juca Kfouri acabou de fazer esse depoimento. Agora, explica, Mauro, aí chegou isso nas suas mãos como uma tarefa de salve este filme. Como é que estava? Qual é o estado que estava isso? O grande problema do cinema com 70 anos atrás é que isso, naquela época, a preservação era uma coisa que pouco se falava. Né? Você não tinha as estruturas que você tem hoje, você não tinha o conhecimento que você tem hoje. A gente tem que lembrar que tudo isso aí, essa matéria-prima, para você fazer esse filme, é uma matéria que vinha de países temperados. Aí chegava aqui e encontrava esse clima terrível, né? Úmido, quente, e isso é extremamente prejudicial ao filme. Né? Então, assim, 70 anos depois, o que a gente conseguiu encontrar do crack é uma parte dos negativos originais, já foram perdidos 2 rolos, né? Os negativos originais são as matrizes que dão origem a todos os outros materiais, e uma cópia que vai para o cinema. Então é isso que nós temos hoje do filme. Caramba. Uma cópia que veio do cinema. Eu digo que a cópia vai para o cinema para ser exibida e depois foi para a Cinemateca. Então a cópia, ela tem uma função, que é a exibição do cinema como a gente via, né? E o negativo é aquele que fica guardado no laboratório para produzir novas cópias. Então o que nós temos hoje? 6 partes de 8 do negativo de imagem. O filme tinha quanto tempo? 8 partes. O filme, o tempo dele... Uma hora e alguma coisa, parte de 1h20. Era um longa. Né? Então... Era um longa. É um longa. Sim, o Luiz, só uma parte, o Luiz Mendes. Luiz Mendes, palavra fácil. Exatamente, ele me contou que ele veio de Porto Alegre para ver o filme em São Paulo, quando estreou. Caramba. Porque era um primeiro coisa sobre o futebol. Então vamos lá. Então, Sérgio, esse material ele envelhece, e ele envelhece, ele se deforma e ele perde a possibilidade de uso. Então qual é a nossa primeira tarefa? Foi localizar. Isso já é talvez uma das tarefas mais difíceis. Então a gente conseguiu localizar na Cinemateca Brasileira em São Paulo, que é um órgão do Ministério da Cultura. A gente conseguiu localizar hoje parte dos negativos originais e uma cópia que foi usada para exibição, que é o único material que existe do som do filme. Caramba. Então, assim, a partir desse material é que a gente vai tentar reconstruir o filme. Qual é o objetivo de uma restauração em cinema? É você tentar chegar mais próximo ao original. Para isso a gente já conta com o apoio da Cinemateca, né, que vai duplicar de película para película, ou seja, vai transferir essa informação que está no negativo original para uma película nova. Isso não significa que salvou, isso significa que a gente conseguiu ganhar mais um tempo. E depois a gente vai usar o recurso digital, que é o que nós temos disponível hoje. Um filme, quando ele começa acometido da tal síndrome do vinagre, que é o ácido acético, a questão do ácido acético, ele encolhe.
Então imagina, é como se você tivesse um trem em que as rodas encolhessem. Na hora que você colocasse ele no trilho, ele ia descarrilhar, não ia? É o que acontece com o filme. Então, quando você tem que trabalhar com filme deteriorado, não adianta você trabalhar com os equipamentos padrão, você tem que desenvolver equipamento, desenvolver metodologia. Então, o que a gente vai fazer agora é escanear fotograma a fotograma do filme em alta resolução, em 4K, que é uma alta resolução. E a partir desses milhões de arquivos, que é só para você ter uma ideia, a gente tem que fazer uma conta aí que é grande. A cada segundo você tem 24 fotogramas. Então, para 1 minuto, você já tem 1000 e tal. É uma coisa absurda. Você vai gerar todos esses arquivos, né? Para depois juntar tudo isso, ver o que falta, que vai faltar alguma coisa. Vai faltar imagem, vai faltar som. Uma imagem pode estar danificada, arriscada. Então, assim, é um trabalho muito lento, né? E que tem que contar com o conhecimento de vários profissionais. Não sou só eu que vou mexer nisso. Você tem o profissional do som, a gente vai ter que tentar o que a gente chama de marcar a luz. Como é que assim, quando apresentar o mais próximo do original. A gente não tem mais nenhum membro da equipe vivo. Então a gente vai ter que estudar como é que era aquilo, como é que o fotógrafo... O trabalho de restauro... Uma reconstituição quase. E que eu acho que é importantíssimo ter uma curadoria. Então assim, você tem que contar história, você tem que saber as histórias que envolvem isso. Aí o que é que vai ser muito bom pra gente? Isso aqui, ó. Essas fotos, elas vão nos servir para quê? Pra gente tentar entender como é que era a luz desse filme. Então você também precisa restaurar as fotos. A gente precisa fazer tudo. Sim, essas fotos estão com ele porque o álbum estava despencando completamente e ele levantou que precisa restaurar. Você vê que aqui são fungos comendo as fotos e a mesma coisa acontece com o filme. Mas, Patrícia, você já tem experiência com ele de que ele consegue isso, né? Algumas ele já fez e já conseguiu restaurar. As fotos, sim, ele é fotógrafo. Até porque, pelo que eu estou sentindo, esse nome do filme deve ser em homenagem a ele. Não, Sérgio, assim, o Mauro é o coordenador de preservação. Ele diz, além dele ser um preservador maravilhoso, ele que dá a direção para a gente de como a gente vai fazer, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. As ferramentas que você usa. Ferramentas. Agora, essa parte digital, essa parte de restauro, que vamos colocar no seguinte termo, Mauro. O LTO morre, o digital, hoje em dia você não consegue preservar, mas se não fosse essa tecnologia, o crack já era irrecuperável. Perdido, porque você não ia conseguir restaurar o som. Como que a gente vai restaurar o som? Você vai pegar essa cópia que veio de veiculação, é isso que eu acho que é uma coisa que tem que ficar clara. A cópia foi para o cinema em 50. Aí ela voltou do cinema, toda arriscada, era arriscada de cima e baixo. Era normal. Você deve lembrar disso. Com aquelas... Entendeu? Então a gente vai ter que tirar, por exemplo, os 2 rolos que sumiram, nós vamos ter que tirar esses discos todos para repor. Essa cópia a gente só ia usar para restaurar o som. Que vai separar todas as pistas, coisa que a tecnologia permite, e remixar tudo de novo. Esse trabalho de restauro aqui é um trabalho que vai juntar especialistas de todos os tipos, né? Então assim, a gente vai ter que buscar as referências onde às vezes não tem, né? Eu falei da fotografia, é uma coisa que me interessa pessoalmente. Então assim, a gente tem que estudar como é que esse fotógrafo, qual era o estilo dele filmar, como é que ele fazia, até em outros filmes da época, como é que se filmava preto e branco naquela época. Né? Então essas imagens, mesmo desse jeito, elas são alguma referência para a gente poder voltar. Agora, é um trabalho complicado, é um trabalho que a gente que trabalha na área costuma dizer que não terminou. A gente agora está dando um passo para tirar o filme dessa situação. Então a gente vai produzir uma nova matriz digital, o que é um problema a longo prazo agora. A gente não sabe o que vai acontecer. Né? Para que daqui a pouco a gente possa descobrir. Imagina se daqui a 10 anos a gente consegue encontrar uma cópia desse filme que foi para o cinema íntegra. É possível.
né? Tem um caso clássico do cinema brasileiro, que é o filme Limite, de Mário Peixoto, Claro. que é um clássico conhecido no mundo inteiro. Esse filme já foi restaurado algumas vezes. A última foi com o apoio do Coppola, né? E ele não está pronto. Então, a gente tem uma máxima nesse campo da restauração, é que isso nunca acaba, né? O que a gente está fazendo agora é o seguinte: temos que salvar o filme. Se esperar mais um ano, é possível que daqui a pouco a gente só conte história e veja isso aí. Isso é um filme de ficção. Agora, aquele estádio do Pacaembu existe como existiu aí? Não existe mais. Então ele vira uma fonte de informação. Então os filmes de ficção nessa época, eles ganham uma questão documental, a roupa. Aqui o uniforme, o tipo de short. Então assim, ele sai da ficção e ganha uma importância documental muito forte. A roupa que as mocinhas usavam, né? Então tudo isso, os tipos de carro. Então você hoje, um pesquisador hoje consegue nesse filme saber como é que se vestia naquela época uma determinada classe, como é que os carros eram usados. Então assim, esse aspecto é que eu acho que é importante. E aí sim... Como é que eram os locutores, como é que eram os jornalistas. E aí uma coisa que é importante, Sérgio, a participação do Estado. O Ministério da Cultura, ele tem uma responsabilidade muito grande sobre tudo isso, né? Então assim, esse filme não pertence a Patrícia só, ele pertence à sociedade. Então, mas para você conseguir essa verba, como é? Licença... Não, o que a gente fez foi o quê? Acabamos de conseguir um enquadramento na Lei Rouanet. Isso que eu estava imaginando. É um patrocínio através da Lei Rouanet. Quem investir, seja um ou mais de uma pessoa, nós nos ativemos ao teto da lei, que não é muito alto, pode parecer alto, mas você está vendo aqui o que tem que ser feito. Quantas pessoas, quanta equipe, aqui ainda temos um diretor de fotografia, que é o Luiz Abramo, que vem também nesse processo com a gente, de marcar a luz dos filmes, e uma produtora que com sei lá quantas pessoas para ficar tirando o risco, separar, que o Mauro vai lá acompanhar, se consegue interagir com o que vem da cópia, porque tem que ficar igual, porque a gente possa chegar no resultado que é você ver o filme de novo, que é você... Tem um termo que eu não consigo traduzir, talvez, você da Itália, porque na Itália eles chamam isso de um filme ritrovato. Retrovato. Mas eu não consigo achar uma palavra em português, porque retrovato é reencontrado, eu acho que seria renascido. É por aí mesmo, né? Então a ideia da gente, o que a gente está propondo dentro da Lei Rouanet? A Lei Rouanet, para quem patrocinar, a isenção é de 100%. Por quê? É patrimônio, é CONARC, entendeu? O filme está chancelado e pela relevância histórica dele como documento. Segundo, a gente tem várias contrapartidas. Qual é a ideia? Primeiro, a gente vai fazer 4, isso nunca foi proposto antes, foi a gente que propôs agora, 4 masters de preservação. Uma para a Cinemateca Brasileira, porque a obrigação é a Cinemateca Brasileira, mas se acontece que nunca mais aconteça, uma coisa perde, não sei o que, a gente vai deixar uma para a Cinemateca, um para o Arquivo Nacional, um para o MAN e uma para a Cinemateca de Curitiba. Com isso, você vai garantir a sobrevida desse filme. Claro. E aí é o processo... O Corinthians podia entrar, né, com algum patrocinador, né? Exatamente, porque o Corinthians... Ele é um personagem, 80% do filme são os verdadeiros jogadores do Corinthians. Os jogadores, eu vou arrumar umas cenas para você se quiser, claro, os jogadores, eles não interpretam o Carbone, não, ele é o próprio. A única coisa que eles fazem, o Gilmar é o Gilmar, o outro é o outro e tal, não sei o quê. O técnico, eu acho que é ficcional. O Carlos Alberto, que é o ator, é ficcional. Que é o Joelho de Vidro. O campo do Pacaembu, onde é o Museu do Futebol, foi o cenário desse jogo real. E a única coisa que eles fizeram no ficcional foi trocar o time do Paraguai, que o Corinthians venceu de 7-2 e ganhou a Taça Amizade, segundo a própria referência do Juca Kfouri, pelo Carrasco do Uruguai, porque era uma menção ao Maracanaço, que tinha acabado de acontecer. Exatamente. Entendeu?
Então os jogadores, eles é o jogo real. Sensacional, olha, gente. O filme reúne, Sérgio, assim, coisas interessantíssimas. E tem uma coisa que a gente estava falando antes, fora do ar, né? O futebol acho que é o único esporte em que um ator não consegue interpretar. Você pode pegar o melhor ator do mundo, que ele não vai fazer um bom jogador. Se ele souber jogar bola, ele faz, né? Então isso é uma coisa interessante. E uma outra coisa também muito interessante é que o cinema talvez seja a única arte que consegue representar todas as outras, né? Inclusive o futebol. Verdade. Ainda mais o futebol desse período, né? Mas ao mesmo tempo é a mais frágil de todas, ela se deteriora muito rápido. Verdade. Né? Então assim, esse é o grande problema, a gente vê um filme com 70 anos, né? Correndo risco de se perder. Definitivamente. Mas não vai se perder, não, porque você não vai deixar. Não. Olha aqui o craque. Vamos deixar aqui perto dele, olha lá. Ele é o craque. Mas ó, parabéns por esse trabalho. Isso aí, né, é pra gente que adora vasculhar acervos, achar coisas, quando a gente encontra, né, um trabalho assim, para impedir, né, que os filmes desapareçam, né, a gente tem que bater palma.